Começa agora mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Verão é época de chuva. De dezembro a março já estamos acostumados a conviver com os fortes temporais. O problema é que com eles vêm as enchentes nas regiões metropolitanas, que desabrigam milhares de pessoas, além de ferir e até matar muita gente. Para falar sobre as inundações em áreas urbanas, as causas e as consequências, eu recebo aqui no estúdio o Frederico Flósculo, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Está aqui comigo também a Mara Moscoso, que é geógrafa e ambientalista. Mara, é um prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Bem, a gente já espera todo ano nessa época que as tragédias vão acontecer. O que acontece? Além das fortes chuvas que acontecem normalmente nessa época do ano, quais são as causas de tantas inundações em áreas urbanas? Principalmente o desmatamento, não só na área urbana, mas na sua área de influência, o lixo jogado nos corpos hídricos, o próprio esgoto, ou nas cidades que não tem rede de esgoto, tratamento de esgoto, e a ocupação desordenada do solo, ocupação de encostas e de áreas de preservação permanente. Essa questão da ocupação, professor, existe o planejamento adequado das cidades? Como estão os planos diretores dessas cidades, os planos de drenagem? Olha, deveria existir. O plano diretor urbano, né, que é exigido pela Constituição Brasileira de 88 e que nós temos aí já 23 anos dessa tradição republicana, eles devem melhorar muito de qualidade. No estado atual da arte, eles não estão desenvolvendo de uma forma adequada os planos. Você não tem uma espécie de selo de qualidade. O Ministério das Cidades, em especial, devia ter um checklist mínimo de aspectos a serem observados por todos os planos. E a maioria deles é negligente com relação à questão ambiental e negligente com relação ao problema gravíssimo da defesa civil. A defesa civil deve ser um ponto fundamental, obrigatório dos planos diretores urbanos. E aí nós falhamos, quer dizer, há várias consequências lógicas dessa omissão. As áreas mais afetadas geralmente são as periferias, né, onde as pessoas mais pobres acabam aí morrendo ou ficando desabrigadas. Por quê? Essas áreas são ocupadas irregularmente? Assim, nós temos dois casos. A gente tem invasão de terra também por pessoas de alta renda, como já foi visto, né, em algumas cidades de veraneio, que também foram atingidas, mas o que mais ocorre são as pessoas que estão indo para a periferia. E geralmente essas áreas são ocupadas ou borda de chapada, ou no alto dos morros, é aquele tipo de população que sempre está sendo marginalizada. Por isso que geralmente a gente vê nos noticiários, pessoas de baixa renda que foram atingidas. E são as pessoas que não têm acesso ainda aos serviços públicos, né? Não tem rede de drenagem, não tem rede de drenagem de águas pluviais ou de esgotamento sanitário. Então, na hora que chove, o caos fica instalado. Essas pessoas, elas ocupam esses espaços porque elas invadem essas áreas? Não existe uma política habitacional para essas pessoas? Nós temos várias situações. Existe a ocupação desordenada de pessoas que fazem isso conscientemente, que são os grileiros, invasores de área, ou pessoas que fazem o loteamento, vendem os terrenos e depois somem daquela área, né? E o governo que fica responsável por implementar o bairro. Tem pessoas que realmente, por falta de opção, não tem moradia, que acabam invadindo essas áreas, até por falta de política pública de moradia, e tem pessoas que ocupam lugares de paisagens cênicas, lugares bem interessantes, que passam férias e que também não há uma fiscalização de ocupação ordenada do solo. Professor, a lei, ela determina que uma parte dos terrenos seja permeável, não é isso? Mas existe um respeito a essa parcela do solo que deve ser permeável? Bem, essa taxa de permeabilidade realmente varia geograficamente, é mais ou menos como aquele problema de quanta margem dos rios você protege. Isso varia com a região geográfica, com os rios. De um modo geral, as preservações devem incluir grandes margens de segurança. Hoje, no Brasil, nós temos taxas de impermeabilização muito elevadas e de permeabilidade exigidas pela lei muito baixas. E ainda tem um problema mais grave. Digamos que
que uma cidade como São Paulo, ou como Salvador, ou como Brasília, exija que você deixe no seu lote 35% da área permeável. O que vai acontecer é que no habite-se, muitas dessas edificações já ocuparam totalmente o lote e os fiscais das prefeituras, das administrações, não os punem. E o que você vai ter de mais grave é que ao longo da história daquele loteamento, daquele bairro, a impermeabilização, a construção, a pavimentação do lote, ela é inexorável, ela é irreversível e não há uma fiscalização também disso. Então, a monitoração daquilo que é a chegada de água nos aquíferos, nos lençóis freáticos, a recarga do subsolo, é um problema gravíssimo de ecologia urbana e deveria ser fiscalizada pela prefeitura da mesma maneira como nós fiscalizamos as posturas públicas. É uma questão ambiental grave e essa equação ela tem que ser fechada com a autoridade municipal. Agora, as pessoas também não têm consciência disso, né? Muitas vezes só esperam ali o habite-se para pegar e fechar uma área verde, simplesmente, ou pavimentar uma grama. Ainda tem casos piores que são pessoas que invadem áreas verdes, né? Tem um lote, vamos supor, 500 metros quadrados, ela ainda amplia o jardim ou o calçamento ou a casa do cachorro, invadindo a área pública e compactando aquele solo. Ou seja, na hora que a chuva cai, ela não tem como penetrar no solo, ele não tem como filtrar. Então essa água vai escorrer e vai descendo para as áreas mais baixas. É uma falta mesmo de pensamento no coletivo, as pessoas pensam ali dentro da sua casa, aí tem também a questão do lixo, que muita gente acomoda no lugar errado e acaba entupindo, né, o sistema de drenagem. O Brasil não é um país pobre. O Brasil tem recursos para investir, por exemplo, na formação dos prefeitos. Essa grande política federal de redistribuir conhecimento, de redistribuir competência, deve ser iniciada, deve atingir as prefeituras humildes e as prefeituras das periferias, das áreas metropolitanas. Hoje, a maioria dos prefeitos brasileiros simplesmente desconhece a legislação, desconhece a equação ambiental da região onde eles administram, mas conhece muito bem a equação política. É disso que eles cuidam. Mas a administração de uma prefeitura de uma cidade brasileira inclui a questão rural, a questão ecológica, a questão ambiental e a distribuição das populações nos territórios. Então nós precisamos investir de uma forma séria nessa base de conhecimento que é fundamental para o futuro do Brasil e da rede de cidades brasileiras. A gente separou ali algumas mudanças estruturais simples que podem ajudar uma cidade a se livrar das enchentes. Vamos ver. O uso de pavimentos mais permeáveis é uma alternativa ao asfalto. Blocos intertravados com grama, como os usados em calçadões, permitem que a água penetre no solo e escoe por baixo das ruas e avenidas. Nas margens dos rios, o ideal seria ter faixas cobertas por vegetação. Em caso de transbordamento, a água seria absorvida pelo solo, livre de calçamento, e as vias de tráfego intenso seriam afastadas ao máximo possível. Quanto mais espaço coberto por vegetação, melhor. O solo não pavimentado absorve até 90% da água da chuva. As cidades deveriam ter 12 metros quadrados de área verde por habitante. São Paulo, por exemplo, tem uma média de apenas 4 metros quadrados. Professor, como é que a gente faz? Estamos com as cidades já prontas, construídas, cheias de concreto. Existe solução para reverter essa situação? Olha, claro que existe. As cidades brasileiras, elas têm um IPTU e têm renda para serem reconstruídas a cada década. Se nós quisermos refazer o centro de São Paulo em uma década, há dinheiro para isso. A questão é fazer isso de uma forma planejada e que respeite outras prioridades. Os piscinões são como pontes de safena, são operações emergenciais e geralmente não são de boa qualidade. Mas é uma coisa antiga chamada cisterna, né? Nós vemos uma tradição mediterrânea, onde todas as casas de Roma, por exemplo, tinham cisternas, aproveitavam as águas de chuva e era muito raro que Roma alagasse. Então nós temos que voltar a olhar um pouco a sustentabilidade antiga. Os piscinões são uma maneira tosca e moderna de fazer algo que as cidades deveriam fazer ao longo da sua construção e administração. Quer dizer, há soluções, elas são locais e envolvem necessariamente a comunidade. O que deve se fazer? Quebrar o que já está pronto? No caso de pisos, por exemplo, essa questão de colocar pisos que sejam permeáveis.
Existe também algum asfalto que tem uma taxa de permeabilidade? Olha, bairro a bairro, casa a casa, rua a rua, a partir de diagnósticos, a gente pode fazer grandes transformações. A questão da autoridade pública, ela deve ser uma facilitadora. O que a gente tem é uma autoridade pública que é uma licitadora. Ela terceiriza grandes obras, ela terceiriza responsabilidades e está terceirizando até o diálogo com a comunidade. Isso não pode acontecer mais. Então, bairro a bairro, os que têm mais sido atingidos, as associações de moradores têm que ser empoderadas. Elas têm que ter recursos técnicos, arquitetos, engenheiros, sociólogos, geógrafos, têm que ser colocados a serviço da comunidade e trabalhar ao longo do ano em soluções. Isso é possível e o Brasil tem esses recursos. O problema que eu coloco é político e de administração. Mara, as pessoas, o que elas podem fazer, essas pessoas que estão em áreas de risco? Tem algum tipo de trabalho que pode ser feito nesses locais ou elas têm que ser simplesmente retiradas dessas áreas? Olha, aí também depende caso a caso, né, de cada local. Há locais que possivelmente, dependendo do tipo de solo, que as pessoas podem morar sim, desde que respeitem a legislação. A gente tem um código florestal vigente, que ele precisa ser respeitado. O próprio governo é o órgão que tem que fiscalizar. Então, ou seja, não é porque as pessoas estão lá que elas devem permanecer. Então, um estudo, um diagnóstico de cada caso e saber o que pode ser feito. Agora, há coisas que o cidadão pode estar fazendo, por exemplo, não colocar cimento no seu terreno todo, deixar uma parte de grama, respeitar a declividade, porque ele sabe que a água sai do terreno dele, mas ele vai juntar com a água de todos os terrenos e vai descer rua abaixo, que é o que a gente chama de enxurrada. A gente tem visto no noticiário, toda a época do ano, aquela enxurrada enorme. Isso é por quê? Porque a gente não tem árvore, a gente não tem vegetação na cidade. Quando a chuva chega, a água desce com tanta velocidade e acaba até matando as pessoas. Então, por exemplo, plantar uma árvore de forma ordenada no seu bairro, junto com a prefeitura, com esse diálogo que o professor acabou de colocar, prefeitura e sociedade. Lembrando que problemas ambientais não é um problema só de Secretaria de Meio Ambiente, ou municipal, ou estadual, ou do Ministério do Meio Ambiente. É um problema de política pública, é um problema de defesa civil, é um problema de saúde. Lembrando que água também traz doença, é o maior vetor de doença em qualquer lugar do mundo, a gente sabe muito bem disso. Então, água parada causa doença, água com lixo causa doença. Então, o Ministério da Saúde, todos esses órgãos têm que estar envolvidos. Então, é uma força-tarefa. Não é problema só do cidadão, também não é um problema só do governo. A gente tem que estar agindo em conjunto. Deve ser uma preocupação de todos, então, né? Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente volta com o meio ambiente por inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o meio ambiente por inteiro. Hoje a gente conversa sobre as enchentes em áreas urbanas. Estão aqui comigo no estúdio o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Frederico Flósculo, e a geógrafa e ambientalista Mara Moscoso. Um outro problema que envolve as fortes chuvas de verão são os deslizamentos. Em janeiro, a região serrana do Rio de Janeiro protagonizou o maior desastre climático da história do país. Vamos assistir. Foram mais de 900 mortos e cerca de 350 desaparecidos. As cidades mais afetadas foram Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto. 35.000 pessoas ficaram desalojadas. A velocidade das avalanches chegou a 180 km por hora, de acordo com os dados do relatório elaborado pelo Serviço Geológico do Estado do Rio. O relatório aponta como causas a própria geologia da região, a ocupação irregular de encostas e áreas de várzea, além das chuvas de grande intensidade. Bem, a gente viu acontecer a mesma coisa em São Paulo, também em Santa Catarina, agora recentemente parece Belo Horizonte está sofrendo com as chuvas. O que acontece? A Defesa Civil, ela emite um alerta, mas esse alerta é emitido a tempo de se fazer alguma coisa? A gente sabe que tem um alerta, aquele emergencial, quando a chuva já começou, e deveria ter aquele alerta do monitoramento. Essas áreas deveriam ser monitoradas o ano inteiro, até para se prever. Raramente a gente tem como prever a quantidade de chuva que vai cair naquele dia, a gente tem uma média.
Mas lembrando que as encostas estão ocupadas, cabe lembrar também que existem desastres naturais, mas são mínimos. É a mesma coisa de um raio atingir a pessoa. Essas áreas estão ocupadas, então o solo sem vegetação, ele não suporta o peso da água. Então, geralmente, o deslizamento não é superficial, ele é por baixo, é de camadas de solo que estão abaixo, porque ele não tem raiz, né? Um dos fatores, ele não tem raiz para segurar. Então, as árvores, nesse sentido, são extremamente importantes. Então, o que acontece? O que deveria existir é o monitoramento anual, mês a mês, uma parceria sociedade e governo, para que sempre estivesse observando, que não permitisse novos desmatamentos, tivesse essa observação para que não chegar naquele momento emergencial, porque o que você tem que fazer? A não ser abandonar a sua casa e esperar que o desastre aconteça. Essas cidades, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, são todas na área serrana, né? Estão construídas ali nas encostas. Foram construídas de forma errada? Vão ser sempre vítimas desse tipo de tragédia? Olha, até essas áreas, vamos dizer assim, vulneráveis, elas podem ser paulatinamente reestruturadas. Isso realmente depende, a humanidade, ao longo de sua história, nós temos precedentes de áreas realmente muito frágeis, ocupadas por civilizações ao longo do tempo, mas com prudência. Isso exige uma drenagem, uma microdrenagem muito bem feita, isso exige um trabalho de vegetação e de arquitetura e urbanismo que ele seja paulatino e não feito todo impromptu, todo feito de uma vez. Então, há uma gradação a ser realmente verificada, né? No caso dos planos de defesa civil, a integração entre comunidade e agentes de defesa civil, ela deve ser constante. Quer dizer, para morar em área urbana hoje no Brasil, é preciso uma bula, às vezes quase um curso. A comunidade realmente tem que reaprender a usar essas áreas. E as prefeituras também, porque as áreas urbanas têm se expandido e onde antes a periferia era ocupada por pessoas muito humildes, pessoas da classe média, média alta, estão ocupando com condomínios fechados e construindo errado de novo. E agravando problemas no nível regional e de bacias hidrográficas inteiras. Quer dizer, a população pode até estabilizar. A indústria imobiliária, a construção civil, não. Ela vai continuar a produzir riqueza e a comprometer áreas geográficas imensas dentro de paisagens brasileiras já consolidadas. Agora, Mara, a gente teve também tragédias recentes também no Nordeste, né? A questão lá é outra, a questão de barragem, né? O que aconteceu? O que acontece com pequenas e grandes barragens? Quando a gente tem um processo de licenciamento, geralmente ele é um processo de licenciamento local. O impacto pode ser social, socioeconômico, regional, mas o impacto ambiental geralmente é estudado muito localizado. E o que as pessoas esquecem, como o professor colocou, que nós estamos dentro de uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área em declive, com várias nascentes que formadoras daquele rio de onde a barragem foi feita. Então, se a gente não tem um monitoramento, se a gente não vê que as áreas de nascentes estão sendo desmatadas, quando essa chuva cai lá em cima, que a gente chama a montante dessa área, então o que vai acontecer? Ela vai descer com muita velocidade e dependendo também do projeto de engenharia e da capacidade de suporte daquela pequena barragem, ela pode estourar como aconteceu. Existem várias causas, pode ser problemas de engenharia e pode ser problema realmente de desmatamento e de volume de área. Então, assim, você faz uma barragem hoje, você não consegue prever a chuva que vai cair daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos. E quem sofre é sempre a população que está lá embaixo. Então, ou seja, o empreendedor já executou o empreendimento, ele já não tem mais responsabilidade sobre aquilo. E fica assim, quem vai sofrer, quem vai pagar toda aquela situação, todo aquele desastre são as pessoas que moram. E o pior é que essas pessoas morrem, né? Então, o desastre é muito maior. Agora, seja em encostas, né, no caso dos deslizamentos, seja no caso das barragens, ou seja no caso da várzea, em todos esses casos a gente tem um problema do desmatamento, né? Ele está lá na raiz. O desrespeito à legislação, porque a gente fala de desmatamento como se fosse uma coisa muito comum. Hoje no Brasil a área está desmatada, a culpa é do desmatamento, mas quem desmatou foi quem descumpriu a legislação ambiental. E quem descumpriu a legislação ambiental, descumpriu com conivência dos órgãos que deveriam estar fiscalizando.
Então, esse fortalecimento dos órgãos fiscalizadores, que não são só aqueles da área ambiental, né? Repito que a fiscalização, lógico, ambiental da lei é o órgão ambiental, mas é um problema de política pública. Então, ou seja, enquanto esse ciclo não for rompido, o desmatamento parece que ele foi personificado, né? O desmatamento é o culpado, não é, o desmatamento não é culpado. Quem tem culpa é quem desrespeitou a legislação ambiental e quem não fiscalizou. Professor, tem alguma cidade que esteja menos preparada? A gente pode dizer que essas do Nordeste, por exemplo, foram afetadas por estarem menos preparadas ou não? Todas estão sujeitas? De um modo geral, as cidades brasileiras ainda não chegaram no século XXI. Nós temos que mudar de século e essa mudança implica mudança de política pública, uso de conhecimento científico na administração pública. Nós não acreditamos na ciência. Há uma fé cega do administrador brasileiro na política, na vontade política, no desejo, na personalidade messiânica do político, que é um desastre. Isso é desastroso. A raiz de todos os desastres é essa matriz improvisadora, não profissional e não científica do administrador público brasileiro. Então, nós temos hoje, é epidêmico nas cidades brasileiras, as prefeituras desaparelhadas e os políticos se servindo do serviço público mais do que servindo ao serviço público. Então, a grande questão continua a ser: quem é que está administrando as nossas cidades, com que instrumentos, com que grau de controle e com que participação da comunidade? No Brasil, o estado da arte hoje, da administração pública municipal, deve ser objeto de preocupação das grandes administrações na esfera federal. A esfera federal tem essa obrigação de redistribuir conhecimento e de colocar checklists onde você possa dar notas às prefeituras, você possa emitir selos de qualidade pela administração municipal. Ou a gente faz isso ou não muda de século. E é preciso mesmo repensar as cidades brasileiras porque as previsões não são nada animadoras. Um estudo divulgado no início do mês mostra que até 2100 o risco de enchente no Brasil será o dobro do que é hoje. A ocorrência de enchentes em rios do Brasil pode ser quase 90% maior até o fim do século, se nada for feito para combater as mudanças climáticas. É o que diz um estudo divulgado na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, em Durban, na África do Sul. A pesquisa simulou os impactos em 24 países de emissões de gases do efeito estufa em 21 modelos climáticos diferentes. Sem ações para reduzir as emissões, o aumento de temperatura global pode ficar entre 3 e 5 graus até o fim do século. Bem, Mara, agora a gente entra aí numa questão ainda mais ampla, né? O aquecimento global. O aquecimento global, de fato, pode influenciar no regime de chuvas e mudar essa realidade? Com certeza. Lembrando que tudo é um sistema, né? O clima ele não está isolado. Ele está junto com o aquecimento dos núcleos da cidade. A gente sabe que quanto mais concreto, mais quente, que é o que são chamadas ilhas de calor. Então, o centro, se você colocar um termômetro no centro da cidade, você vai saber que ela vai ter o grau maior do que se você estiver numa área muito bem arborizada. E o que a gente tem que pensar, vamos pensar aqui em nível de Brasil, né, em nível federal, nós temos vários biomas. Então se fala muito em Amazônia, mas não adianta preservar só a Amazônia se o Cerrado, a Caatinga, o Pampa e a Mata Atlântica estão sendo desmatados. Eles também, todos esses tipos de vegetação fazem parte do clima. Né? Quando a gente vê as previsões de tempo, são as correntes climáticas, as zonas de transição. Se você alterou uma lá no Rio Grande do Sul, a gente está alterando aqui no Centro-Oeste. E isso tem a ver com desmatamento e isso tem a ver com o crescimento das cidades. Hoje nós temos o conceito de cidades sustentáveis, que é justamente esse diálogo sociedade, setor produtivo, que são as empresas, o comércio e o governo. Então, que trata de todos os assuntos. Então, esse conceito está sendo muito difundido. Cabe a nós colocarmos em prática, o cidadão também não tem que esperar só do governo, ele pode cobrar política pública por meios de participação, que são os conselhos, e o governo também tem que fazer o seu dever de casa, né? Está participando de várias conferências, então acreditamos que é muito importante preservar a Amazônia, o bioma Amazônia, a floresta amazônica, mas isoladamente não vai resolver o problema do Brasil futuramente. Professor, é preocupante ouvir uma coisa dessa? 90% a mais de chance de enchente, as cidades vão suportar?
Bom, o lado bom das más notícias é quando você sabe delas e você pode agir preventivamente. Então, essa é uma notícia que deve ser ouvida com muita ansiedade, com muita preocupação pelo administrador brasileiro, mas há providências concretas a serem tomadas. O Brasil é um país com grandes recursos humanos, profissionais, com muita força política para promover essa mudança, e eu acredito que planos emergenciais devem ser associados a planos de desenvolvimento comunitário. Então, nós devemos ter realmente soluções dadas agora no cotidiano, e não como emergência, e não como despesa pública adicional. Antes a gente falava assim, o que vamos deixar para gerações futuras. Hoje em dia a gente fala para a nossa própria geração, pensando que vamos viver mais uns 20, 30 anos, em 20, 30 anos muita coisa pode acontecer se esse ritmo continuar, se providências não forem tomadas. Então, eu acho que atitudes têm que ser imediatas e preventivas e não as emergenciais. Mara, muito obrigada pela sua presença, professor, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Um imenso prazer. E o nosso programa fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Até lá!